Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora. A introdução dos vídeos da Cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida, e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Hoje, quinta-feira, completaram 3 semanas e um dia de diárias integrais nesse condomínio, no qual convivo injusta e involuntariamente. A notícia da visita da filha e da minha esposa ciscava minha mente como uma galinha remexe as folhas úmidas em busca de alimento para sua prole. Para piorar, um furdunço se formou logo na chegada do desjejum. Alguém alegou que lhe fora furtado um todinho. Então, outros 2 entraram com gritos adicionais alegando que lhes teriam sido furtados todinhos em outras ocasiões. Os 3 acusadores se indignaram exacerbada e injustificavelmente, principalmente se considerando a irrelevância do objeto. Produto que tem sobrando na cela, e, se pedido, ganhava-se. Falavam como se soubessem quem era o autor dos furtos, mas não diziam o nome, evidenciando que todos os demais éramos suspeitos. A liberação da área solar representava, quase sempre, um antídoto para discussões. Primeiro porque todos tinham que se calarem diante da chamada matinal, e, segundo, devido à dispersão do grupo quando quase todos tinham seus afazeres. Depois da minha corrida matinal passei o dia encostado na sombra, relendo as anotações de defesa e escrevendo meu diário. Apesar da discussão acalorada, saí ileso da mesma. Nos últimos 2 dias meu relacionamento com o grupo tinha melhorado um pouco.
Notei que o enfrentamento individual surtira efeito. Qualquer um que me dirigia injusta ou irritadamente eu chamava num canto e o repreendia educadamente. Muitas vezes respondia na hora, como se eu fosse um dos veteranos. Por volta das 14 horas um agente se aproximou da grade e permaneceu conversando descontraidamente com alguns presos. Quando me viu no pátio falou para um dos colegas que a visita da minha filha e da minha esposa estava confirmada para o dia seguinte. Fiquei agradecido e muito feliz com o agente por trazer a informação, porém, não demorou muito, a felicidade se transformou em melancolia. Repentinamente bateu-me uma vontade enorme de chorar. Mas sabe aqueles casos que sentimos vontade de espirrar e não conseguimos? Olhamos para o sol, passamos o dedo no nariz, mas mesmo assim o espirro não sai? Foi assim com as lágrimas, apesar da vontade, não irromperam. Tenho muita facilidade para chorar, todavia, quase sempre, as lágrimas ocorrem quando vejo o sucesso de alguém ou alguma coisa grandiosamente boa, sobretudo envolvendo crianças. Choro em quase todos os programas do Luciano Huck quando ele ajuda pessoas carentes e em filmes românticos. Entretanto, dificilmente choro para mim ou por causa de mim. Não lacrimejei, mas passei o dia acabrunhado pelos cantos, amargurado, com a cabeça baixa entre as duas mãos e os cotovelos sobre os joelhos. Algumas correntes de pensamentos torvelinhavam minha mente, se abrindo e se juntando como as forças eólicas num ciclone ou tornado. Pensava no constrangimento que as meninas passariam para entrar e as notícias que trariam sobre os amigos, da cidade e meu processo. Terminou o horário de sol e fomos trancafiados no minguado aposento. Até o início da novela A Dona do Pedaço a TV ficava sintonizada nos programas retratando violência, assalto e morte. Alternando entre um canal e outro, ora os telespectadores torciam para os bandidos, ora para os policiais. Quando começava a novela a audiência diminuía. Um ia ditar carta de amor para o equilibrado escrever e outros jogando baralho. Minha torcida era chegar a hora que podia esticar meu colchão no chão. Mas era dia de visita do pastor e só depois dele partir poderia dormir. O pastor da quinta-feira chegou para seu culto semanal. Era o mais animado, simpático, carismático e o mais gritador. Os presos o adoravam, pois ajudava alguns detentos moradores da cidade levando recado ou bilhete com a anuência dos agentes. Era impossível responder todos os questionamentos em busca de notícias de amigos ou parentes e demorava iniciar a oração. Desvencilhando das conversas, abria a Bíblia e, então, formava-se outro tipo de aglomeração em volta da grade. Uns 3 ou 4 para reverenciá-lo ajoelhados, usando-o para glorificar a Deus. Outros menos necessitados de arrependimento, ficavam em pé, mas espremendo os ajoelhados para tocar na mão do religioso. Caso alguém sentisse alguma dor, aproximava-se para o pastor colocar a mão sobre o local e fazer uma oração para a cura. Para encerrar seu trabalho, gritava várias vezes, pedindo a repetição de todos. Com o poder de Deus, na semana que vem essa cela será aberta. Com o poder de Deus essa cela será aberta. Repitam comigo, Deus Todo-Poderoso tirará o mal de todos e essa cela será aberta. Não obstante a agitação, orações e gritos, mantinha-me no fundo do cômodo, quase dentro do banheiro, absorto nos pensamentos prospectivos sobre os possíveis acontecimentos do dia seguinte, decorrentes das duas presenças. Sexta-feira, dia de visita. Todos os presos acordaram animados e solidários para organizar e lavar a cela e o pátio, mesmo aqueles que não receberiam parentes. A entrada delas começaria às 10 horas. Incoerentemente, não amanheci muito alegre. A ansiedade é uma doença congênita que me aflige desde a infância. Nessa fase etária não tinha consciência de sua existência, mas me prejudicou no aprendizado escolar. No final da adolescência me afetou severamente nas tentativas de namoro e sexo. Tornava-me muito afoito e sofri diversos insucessos. Depois de adulto, passei a considerá-la como virtude. Entretanto, aqui na cela, não tinha utilidade alguma, exceto para deprimir. Naquela manhã, a aflição sugava toda a minha concentração positiva.
Conforme já mencionei anteriormente, aqui na cela o tempo é mais abstrato que em outros lugares. Segundo os filósofos, o tempo é obtido através da comparação de intervalos entre eventos reais. Tempo é repetição, ciclo e ritmos, como noite e dia, almoço e jantar. Considerando que a reclusão não oferece muitas variações de eventos, nem ciclos definidos ou ritmos claros, a percepção do tempo torna-se muito mais lenta. Quando um preso acordava de manhã e dizia, mais um dia se passou, graças a Deus, ou desgraça, mais um dia se passou dessa vida desgraçada, era como se tivesse vivido 3 dias para valer. Após a faxina e o desjejum, encostei num canto do solar e fiquei meio que absorto, amorfo, insosso, aéreo, sei lá. Até os colegas implicaram com meu afastamento. Felizmente, o magrelo me pediu para escrever uma carta de amor para que minha esposa tentasse passá-la para sua amada, via WhatsApp. Atividade que me entreteve um pouco, apesar da baixa inspiração. A hora da entrada se aproximava e os presos se revezavam na grade para ver a movimentação na portaria. Permanecia-me no meu canto. Até que a primeira esposa entrou e me comunicou que minhas visitas estavam entrando. Meu nervosismo aumentou, mas me mantive quieto. Um colega me descreveu os aspectos físicos das 2 mulheres e ele mesmo concluiu e comemorou me avisando que já estavam dentro do presídio. Continuei quieto até que apareceram na porta do solário. Em primeiro lugar vinha minha esposa. Levantei de um pulo e corri ao seu encontro. Agarrei-a num abraço muito forte, levantei-a do solo e a rodopiei um punhado de vezes, fazendo declaração de amor e agradecendo sua visita. Quando a parei de rodar, ficamos alguns segundos fortemente abraçados e as lágrimas se misturaram nos lábios. Noutro impulso fiz o mesmo com minha filha. A cena foi tão emocionante que, depois de encerrada a visita, o ato transformou em comentário geral e 2 ou 3 presos confessando que choraram ou engasgaram de emoção, vendo nossa comemoração. Um dos meus desafetos manifestou, para todos ouvirem, que surpreendeu com a comemoração. Maluco! Esse velho é gente boa. O amor e o carinho demonstrado pela sua filha são incomuns, principalmente pelo fato dela viajar mais de 1000 quilômetros para encontrá-lo. Raríssimos filhos que visitam o pai na cadeia, mesmo morando na mesma cidade. Depois do emocionante encontro sentamos em um canto e fomos atualizar as informações. Cada um querendo falar mais que o outro, o que fazia perdermos a sequência dos assuntos. Minha filha estava decepcionada consigo mesma, com meu advogado e com o promotor, pois não conseguiu ver meu processo. O promotor tinha viajado e o levado consigo, impossibilitando-a de saber quais acusações me imputavam. Você vai vir na próxima sexta-feira? Interrompi a conversa para perguntar minha esposa, temeroso com a resposta negativa. Depois de algumas ponderações acertamos que ela voltaria depois de 15 dias e a principal relevância era a logística alimentar. As coisas que elas trouxeram daria para minha sobrevivência até lá. Para mim que vivo carente de notícias, essa informação, sobre o promotor carregar meu processo, era positiva, pois indicava que meu inquérito realmente estava encerrado. Todavia minha filha foi implacável com meu otimismo. Disse que minha situação era grave e que já tinha marcado uma entrevista com um advogado em Goiânia para o dia seguinte, no sábado. Queria apenas minha autorização para acertar as bases financeiras do contrato. Disse que o profissional foi indicação de um advogado professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ela fazia seu doutorado. Esse advogado que iria encontrar era professor de processo penal na UFG da cidade de Goiás e tinha um caso que defendia em Mozarlândia, cidade distante 80 quilômetros de onde me encontrava. Quando ela me falou as bases financeiras do contrato, levei um susto e rejeitei de pronto. O preço era 6 vezes maior que paguei ao atual advogado. Então começamos um diálogo tenso. Aliás, nossa relação sempre foi exercida mediante tensão. Desde quando criança ela tinha um porquê que me matava de raiva. Qualquer rejeição que eu fazia para seus pleitos podia preparar para responder o porquê não.
Filha, você não pode ir nessa festa. Um dos exemplos que eu falava. Por que não? Ela questionava. Porque é muito longe e vai acabar muito tarde. Eu respondia. Mas meus irmãos vão. Por que eu não posso ir? Eles são homens. Por que a mulher não pode fazer o mesmo que os homens fazem? O diálogo descrito é só um exemplo da dificuldade que eu tinha para lhe negar alguma coisa. O tempo foi passando até que chegou o dia de prestar vestibular. Recusou a se inscrever no vestibular da Universidade Federal de Goiás, na cidade onde morávamos. Só servia a Unicamp onde seu irmão estudava. A faculdade a transformou completamente. Deixou de usar roupas de marca e passou a andar só com chinelão e roupas compradas nos mais pobres brechós de Campinas. Transformou-se em ativista fanática da esquerda e, gradativamente, passou a defender as minorias, inclusive os sem-teto. Considerando que eu sempre fui da direita, começou, então, novas brigas ideológicas. Certa vez, entramos na madrugada discutindo. Mas sempre rolou, entre nós, um clima de respeito e admiração. Hoje comungo muito das suas ideias esquerdistas. Representando a Unicamp, liderou um grupo de alunas para trabalhar a autoestima das mulheres num assentamento rural próximo de Campinas. O índice de violência doméstica era alto e o grupo tinha como objetivo empoderar as donas de casa, motivando-as no empreendedorismo cooperativo. Terminou o curso de graduação e foi aprovada no processo para fazer a pós-graduação na própria Unicamp. O objeto de estudo, tema do seu TCC, era sobre a vida das prostitutas e gays em uma das maiores zonas boêmias do Brasil que ficava numa cidade próxima. Entrevistou prostitutas ricas, miseráveis, novas, velhas, negras, brancas, orientais e nordestinas. Mapeou suas carências e projetou hipóteses de melhoramento. Ajudou a criar uma cooperativa para as decadentes e transformou uma das mulheres em liderança forte na política e excelente oradora. Por causa desse trabalho, minha filha foi convidada para dar palestras em Recife, Porto Alegre, Goiânia e Buenos Aires. Transformou-se numa feminista reconhecida e seu trabalho foi parar no México, onde ganhou um prêmio em dinheiro. Certa vez fui vê-la falar num evento universitário. Quando o cerimonial abriu o protocolo e leu seu currículo, tive uma surpresa enorme. Como pai e amigo, sabia de alguma das suas realizações, entretanto desconhecia a grandiosidade e importância das mesmas, e principalmente, desconhecia a capacidade da minha filha. Quando se dirigiu ao púlpito, acompanhei o trajeto de uma mulher frágil fisicamente, frágil mulher e frágil mãe. Entretanto, da metade da palestra para frente, aquela miúda pessoa se transformou numa poderosa oradora. Todas as fragilidades se sucumbiam a uma energia imperiosa, dominante e influente. Claro que nesse dia chorei de orgulho. Em razão da sua competência, a Universidade Federal do Pará a contratou para ficar 2 anos no interior do estado do Pará para tentar diminuir a violência doméstica na região do Baixo Tocantins, mais especificamente onde fica a cidade de Cametá. Ah! Mas vai autorizar sim. Eu não sei de quanto dinheiro você tem, mas você possui 2 carros e 2 casas. Poderá vender uma das casas, um dos carros, mas, aqui na cadeia, você não vai ficar. Ameaçou aumentando o tom de voz. Filha, sou inocente e esse processo não vai dar em nada. Não vão encontrar provas contra mim. Então mais dias ou menos dias me tirarão daqui. Respondi. Santa ingenuidade. Quanto mais velho fica, mais burro se torna. Pai. Estou nessa cidade desde quarta-feira e tive oportunidade de saber em que enrascada você se meteu. As pessoas que estão te processando são muito poderosas, perigosas e sem escrúpulos. Têm poder para te manter preso por quanto tempo quiserem. Me ameaçou. Tem mais uma coisa. Você não está respondendo só por você. Você tem 2 filhos, noras e netos que moram no Canadá que estão aflitos com essa situação. Deixa de ser egoísta e mão de vaca. Você vai autorizar sim. Ameaçou. Também quero um advogado com quem eu possa falar a qualquer momento,
sem ter que me deslocar até aqui novamente e ver você preso. Concluiu. Claro que autorizei. 5 semanas depois, quando saí da prisão, um amigo que fez a intermediação nas questões que dependiam de Morrinhos e passou a falar com ela frequentemente, comemorou em elogios reiteradas vezes. Sua filha é uma leoa. Sua filha é um furacão. Quando ela quer alguma coisa, saia da frente. Há muito tempo não via uma pessoa com tamanha energia e com tanta capacidade de expor suas ideias e suas convicções. Ela falava quase que diariamente comigo e com o advogado. Dele queria saber sobre o processo e de mim sobre a comida e os remédios. Foi um dos muitos elogios do meu amigo. Passado a questão do advogado e sobre o processo, passamos para as banalidades. Quer dizer, na cadeia não existem banalidades sobre as coisas externas. Tudo é importante. Pediram-me para contar como era meu relacionamento com os colegas de cela. Apresentei alguns falando sobre seus respectivos crimes. Riu com gosto quando descobriu que me chamavam de ladrão de prefeitura. Minha esposa trouxe mensagem de grandes amigos e de pessoas das quais nem esperava, inclusive proposta de ajuda financeira. 2 amigos lhe emprestaram celular e computador, tendo em vista que a Polícia Civil, ao revirar a nossa casa, levou seu celular e computador. Fiquei muito emocionado com as mensagens. Os colegas da cela foram muito prestativos conosco, preocupando com a sombra, cadeiras e conforto, mesmo os desafetos. Os alimentos que os visitantes levavam tinham que passar por vistoria e entraram bem depois. Quando minhas coisas chegaram, gritei de alegria. Trouxeram tudo que eu gostava: manga, abacaxi, maçã, pera e banana, bolo, doce de leite em pedaço e até pudim em calda, item que sou proibido de comer por conta do diabetes, mas adoro. Umas 4 variedades de bolacha de sal e doce. Sem contar o almoço que veio hiper variado e tive que distribuir muitos itens pois não tínhamos geladeira para guardar. O tempo passou muito rápido, o período entre as 10 e 17 horas decorreu num piscar de olhos. Faltando alguns minutos para encerrar a visita, todos saíram dos seus cantos e se aglomeraram no centro do pátio, confraternizando e se conhecendo melhor. O agente prisional chegou na grade e anunciou o final do expediente. Novamente o grupo se dispersou e cada um foi abraçar o ente querido. Eu abracei as 2 mulheres de uma só vez e choramos alto fazendo juras de amor eterno. A porta do solar se fechou e os presos foram separados das visitas e os últimos olhares foram trocados como sinal de adeus.